Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aquele que pode, aquele que é, aquele que tem o poder, aquele que reina, aquele que está afirmado é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso guarda, o nosso guia, o nosso protetor. Glória seja dada ao Senhor. Você já agradeceu o dia de hoje? Tu já levantou, já se pôs de joelho, já agradeceu o Criador, Jesus Cristo, por te dado mais um dia de vida, por você estar acordado, por você abrir os seus olhos. Já agradeceu a Deus, já colocou o teu joelho no chão, já agradeceu ao Senhor, porque em meio às lutas, em meio às aflições, muita gente acorda e acorda sem vida, não está mais aqui no nosso meio. E você acordou com vida, se você acordou com vida, é porque o Senhor permitiu. É porque Deus tem permitido que você acordasse no dia de hoje. Então agradeça a Deus por dia de hoje. Agradeça ao Senhor por Ele te dar mais um dia na terra. Porque nós somos peregrinos dessa terra. Tem pessoas que acham que vai morar a eternidade na terra. Acham que vai ressuscitar da terra novamente e vai viver na terra. Não, irmão. Existem dois caminhos. O caminho que conduz à perdição e o caminho que leva à salvação. E qual é o caminho, irmão? A Bíblia está escrito: o caminho da porta larga é o caminho da perdição, e muitos hão de entrar por ela. É a palavra de Deus que diz. O caminho da porta estreita é o que leva à salvação. E qual é o caminho da porta estreita? É fazer aquilo que Jesus ele fez. Para não pegar algum irmão como falha, porque nós somos falhos e somos justificados por Deus. Tem pessoas que querem pegar a vida de algum irmão e dizer: ser crente como aquele irmão, eu não vou ser. Então pega o mestre, pega Jesus de Nazaré. Está na Bíblia a palavra dele e ele, o que ele fez. Ele batizou, ele desceu nas águas, ele cumpriu tudo que está escrito e não pecou, e ele é santo. Então segue o mestre. E para seguir o mestre, vai ter que andar nos caminhos do Senhor. E para seguir os caminhos do Senhor, vai ter que fazer como os crentes faz, porque nós seguimos a Jesus. E a Ele que nós submetemos a se afastar das portas largas, daquilo que o mundo oferece. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós andamos nela, mas nós não somos dela. A Bíblia diz que do pó nós voltaremos, mas fala da carne, fala da matéria que Deus fez. Mas o Espírito é eterno, o Espírito que decide, é você que decide, enquanto tem fôlego, enquanto tem ar para respirar, enquanto você acorda. Todos os dias Deus está te dando estratégia, todo dia Deus está te dando oportunidade. Muitos já perderam a oportunidade, não faz mais parte aqui. Observa que você vai olhar, vai perguntar para qualquer uma pessoa, sempre uma pessoa vai dizer: eu conheço uma pessoa que partiu, mas tem que saber para onde ela partiu. Se ela partiu com Jesus, aí tem pessoas que nem sabem e falam assim: está bem, nem sabe se está bem. Existem dois caminhos, irmão. Não existe um caminho. Existem dois caminhos. E o único caminho que te leva a Jesus é a porta estreita. O único caminho que leva à salvação e a Jesus é a palavra de Deus. A palavra que Deus me deu hoje foi no livro de Jeremias, capítulo 18, sobre o texto que está: o vaso na casa do olheiro. E Deus me deu essa palavra desde ontem, está ardendo no meu coração, e venho aqui trazer essa palavra ao seu coração, que venha agir transformação sobre a tua vida. Que no momento que você me ouve, no momento que você me vê, Deus vai trabalhar
na tua vida. A Bíblia diz que Jeremias foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas antes de ser chamado, Jeremias no capítulo 1, ele diz: antes que eu te conhecesse, Jeremias, eu já te conhecia. Antes que tu fosse formado ou pensasse em existir, eu já te conhecia, Jeremias. Ele vai chamar Jeremias. O mais engraçado é que ele vai dizer para Jeremias pregar para uma nação, e a nação que ele vai pregar é a nação que está se corrompida. A nação que ele vai pregar é uma nação que já está, que não queria ouvir a palavra de Deus, que estava fora dos preceitos de Deus, que estava fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Jeremias vai pregar para essa geração. E a Bíblia diz que ele vai falar para Jeremias. E Jeremias vai dizer para ele que não sabia falar. Ele vai dizer: antes que tu se formasse, antes que tu fosse nascer, eu já te conhecia, Jeremias. Então observa que ele vai chamar Jeremias para pregar, para levar a palavra de Deus para uma nação. E a nação que ele ia levar era a nação que Jeremias ia pregar, ia falar do amor de Cristo, ia falar de Deus, mas ninguém ia dar ouvido. Ninguém ia querer ouvir a Jeremias. Ninguém ia ter parar para ouvir Jeremias, e nem ia ouvir Jeremias. A Bíblia diz que ele vai chamar Jeremias. E ele chamando Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias vai pregar o Evangelho. Jeremias vai se levantar e vai pregar para lá. Então, mas antes disso ele vai mostrar a Jeremias. Vai dizer: Jeremias, o que que tu vês? Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: eu velo com a minha palavra para que se cumpra. E Jeremias vai, observa que Deus, quando ele chama qualquer uma pessoa, Deus ele dá sinais que está com a pessoa. Tem pessoas, a Bíblia diz que o semeador sai para semear. A Bíblia diz que a semente vai cair em terra boa, em terra fértil, e outra semente vai cair em pedregulho, outra semente vai cair em lugares que não são bons e vão morrer, vão sufocar e vão morrer. O que apresenta isso? O mundo que nós vivemos hoje. Muitas vezes, muitas pessoas entram na casa de Deus, muitas vezes as pessoas entram na casa do Senhor, muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, a palavra entra no coração, a palavra entra, mas muitas vezes quando sai da porta para fora, o inimigo tem que pedir, o inimigo tenta que a pessoa não venha aquela palavra que venha prosseguir na vida da pessoa. Observa que Deus, quando ele fala com a pessoa, ele encoraja a pessoa, ele encoraja e ele fala e vai se cumprir a palavra dele. Mas aí vem o inimigo, vem as aves de rapina, tentando acabar com os projetos de Deus, a palavra de Deus, para que não se cumpra, para que você não venha a andar no caminho de Deus e para que nada aconteça. Observa que a palavra de Deus vai dizer para Jeremias pregar para aquele povo. E Jeremias vai lá pregar para aquele povo. Jeremias vai pregar, até ponto de Jeremias pregar para o povo. Quando o povo não ouve mais Jeremias, o povo planeja o fim contra Jeremias. O povo planeja tentar tirar a vida de Jeremias, planeja o mal contra Jeremias. Aí Jeremias vai questionar a Deus, dizendo para Deus: esse povo peleja contra mim. Aí Deus vai dizer: assim diz Jeremias para eles, aqueles que eu ia fazendo bem, mas aqueles que não me iam ouvir, eu tentarei um mal contra eles. Então Deus ele conhece, meu querido. Deus ele sabe de todas as coisas. A gente pregamos, falamos do amor de Cristo, e muitas vezes tem pessoas planejando o nosso fim. Eu vejo muitas vezes isso na minha frente. Eu vejo muitas pessoas desejar o mal para o próximo. E principalmente para aqueles que estão na casa de Deus. Quantas pessoas investem em obras de macumba, feitiço, obras de macumbeiro, obras carnais, obras do diabo, para tentar parar o servo de Deus, para tentar arrancar aquilo que Deus colocou para o servo dele fazer. Jeremias ele vai pregar, mas o povo não vai ouvir. É igual a mesmo essa geração. Nós pregamos, falamos do amor de Cristo. Nós falamos que Jesus é o único, que aquele que não aceitar Jesus já está condenado à sentença, e a sentença é o fogo eterno. Aí a pessoa acha que vai ter o tempo total do mundo.
acha, ah não, eu estou muito novo agora, eu não vou ouvir, o que isso é coisa de crente, é coisa de pessoas que me disseram. A palavra de Deus de Gênesis Apocalipse está acontecendo, irmão. A palavra de Gênesis Apocalipse está acontecendo. A gente podemos ver que uma enfermidade que está há 2 anos e está indo mais de 2 anos, porque já passou de 2 anos essa enfermidade. Esse Covid-19, agora chama de não sei o que, é vários nomes que inventaram aí nesse vírus que está assolando a Terra. Eu não preciso ir muito longe, eu não preciso de lembrar muitas coisas que já aconteceu. As pessoas acabam esquecendo, as pessoas acabam, lembram naquele momento, as pessoas têm um temor, as pessoas ficam com medo, tem pessoas que até temem o Senhor, tem pessoas que se põem muitas vezes dizendo, ah, eu vou largar esse mundo, mas vou renunciar, vou começar a ir para a igreja. Mas quando começa a ir para a igreja, vem as aves de rapina. E qual a ave de rapina? Essas que eu estou dizendo, essas que impedem do agir de Deus, essas que impedem de Deus trabalhar, essas que impedem de Deus agir, essas que impedem de Deus trabalhar na vida do ser humano. A Bíblia diz que Jeremias ele vai pregar, o povo vai ouvir, mas o povo não vai dar ouvido, não vai atentar para o ouvido daquilo que Jeremias estava falando. Como nos dias de hoje, a Bíblia diz que naquele grande dia, naquele grande tempo, vai ser igual no tempo de antigamente. Casava, se dava casamento, no tempo de Abraão. E qual esse é o tempo de Abraão? O povo festiviava, o povo fazia tudo o que era mal aos olhos do Senhor. O povo fazia tudo que o povo queria, o que se saciasse a sua carne. O povo fazia tudo isso. Sodoma e Gomorra, quando eles observam que Abraão está abaixo de um dito do Senhor, dizendo, Abraão, sai da sua tenda, sai da tua casa, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Quem era Abraão? Abraão já era velho de idade. Sara já era velha também. E além de tudo era histérica. E a Bíblia diz que o Senhor fez promessa para eles. E a Bíblia vai dizer que ele segue. Como é que um homem segue a Jesus? Vai andar no caminho de Jesus, mas quando fala sobre que ele vai ser algo sobre uma nação e que da nação vai sair dentro dele, vai gerar dentro da sua esposa, vai gerar uma nação. Ele acredita, mas dá risada, não acredita. A Bíblia vai dizer que quando ele fala sobre uma nação, a Bíblia diz que Sara já era histérica. Sara não vai acreditar. É tanto que ela pega Agar como a sua criada e dá para Abraão. Quem que fez isso? Agar. Agar pega, se deita, mas Abraão aceita o que Sara falou. Mas quem deu Sara e quem prometeu para Abraão? Deus. Então eles não deu ouvido à palavra de Deus. Eles tentou dar o jeitinho deles. E quando eles dão o jeitinho deles, eles dão Agar. E quando dá Agar, a Bíblia diz que Ismael vai nascer. E quando vai nascer Ismael, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai, a promessa que Deus prometeu a Abraão e Isaac era com Sara e Abraão, mas eles vão dar um jeito dele. Ei, irmão, não adianta você querer dar seu jeito, não adianta você querer dar da maneira que você pensa, não, é da maneira que Deus falou, é da maneira que Deus falou contigo, é da maneira que Deus usou o servo de Deus para falar contigo. Aí tem pessoas que querem ensinar Deus a trabalhar, quer dar o jeito dele. Ah, Deus está demorando muito. Lembra de Saul, quando Deus falou para ele, para Saul, dizendo, ó, faça isso. E ele fez de outra maneira, tentou dar o jeitinho dele. Fez amizade com quem não era para fazer, trouxe o rei, sacrificou o que não era para ser sacrificado. E quando Deus manda um profeta para falar com ele, para dizer do pecado dele, da falha dele, ele nem esquenta, ele nem se arrepende. Deus rejeitou ele por causa da desobediência e porque quando manda o profeta, ele não se humilha.
Davi também pecou, mas quando mandou o profeta lá dizer para ele em parábola, dizer, ó, Davi, tem um homem assim que tinha uma ovelha, e aí um rico, era muito rico, vai, pega essa ovelha. E Davi vai se irar e vai dizer, esse cara é digno de morte, achando ele que era outra pessoa. Aí quando o profeta disse, esse é você, Davi, aí ele vai se espantar, irmão. Muitas vezes só dói quando é com a gente, irmão. Muitas vezes só dói quando é no nosso carro, quando é dos outros. A gente tem muitas pessoas que dizem, tem que morrer mesmo. Tem muita gente que olha para o mundo, olha para pessoas que estão nas drogas, que estão na bebida, que estão no mundo. Muita gente dá poucos dias de vida. Eu já vi pessoas dizer para mim isso. Pessoas dizer a mesma coisa para mim. Como muitas pessoas estão olhando para o viciado, olhando para o bandido que está preso dentro de uma cadeia, dizendo, que apodreça dentro da cadeia, que ele morra lá dentro da cadeia. Ei, irmão, Jesus ele não veio para justo, Jesus veio para pecador, Jesus ele veio para todos aqueles que se arrependem, Jesus veio para aqueles que era pecador e é pecador. Jesus veio para eles, Jesus não veio para o são, para aqueles que não precisam, mas Jesus veio para aqueles que precisam, e quem precisa. Aí muita gente não compreende, muita gente não entende, aí vê a pessoa muitas vezes andar no caminho do Senhor, esse agora quer ser santo, só andava roubando, só andava traficando, só andava preso, agora está falando do amor de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É a palavra de Deus. Deus ele não veio para o justo, Deus veio para o injusto, Deus veio para os falhos, Deus veio para os pecadores, Deus veio para aqueles que precisam e daqueles que necessitam. Deus não veio para o são, a palavra de Deus que diz isso. Então a transformação é do Senhor. Quando Deus ele disse para Jeremias, Deus queria dizer assim para Jeremias, Jeremias, vai lá, fala com aquele povo e diz sobre o que eu tenho falado contigo, e você vai falar com aquele povo. Jeremias, o profeta, ele vai. E quando Jeremias vai, o povo não quer ouvir, o povo não vai dar ouvido o que Jeremias vai falar. Porque a palavra que Jeremias ia falar para eles era se convertimento de pessoas. Era para dizer, a ação que vocês estão fazendo aí agora, Deus, ele vai fazer o bem, mas se vocês não ouvir o que Deus tem falado, ele vai estar protegendo o mal contra vós. E o povo mesmo assim não vai querer dar ouvido. Tem pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que estão nesse exato momento me ouvindo, que está do mesmo jeito. Estão naquela época também, estão protegendo o mal, estão protegendo de tudo que é jeito, praticar o mal. E Deus está dizendo a todo momento. A Bíblia diz que ainda que houvesse dia, ele já era. E não há ninguém que possa escapar das mãos dele, operando ele, quem impedirá? O Senhor é aquele que faz subir da sepultura como faz descer a sepultura. O Senhor é aquele que está sentado sobre o globo da terra. O Senhor é grande, é imenso. Ele é que permite você acordar, Ele é que permite eu acordar no dia de hoje, nessa sexta-feira. É Deus que permite. Você não está aqui me vendo, você não está aqui me assistindo por obra do acaso, não. Você está aqui porque o Espírito de Deus impulsa você me assistir nesse exato momento. E Deus está trabalhando nesse exato momento sobre a tua vida. Tem pessoas que muitas vezes olham para as pessoas, muitas vezes vê a pessoa, muitas vezes nem fala na frente, irmão. Muitas vezes passa por muitas pessoas e fala, tá usando droga, vai morrer logo logo. Tem pessoas desse jeito, decreta, dá falência na pessoa. Tem pessoas desse jeito, e sabendo que não pode tornar nem o cabelo branco, não sabe nem se o dia da manhã está vivo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então Deus disse para Jeremias, era isso, para Jeremias pregar sobre aquela nação, mas quando Jeremias vai lá, a nação pega ele, não dá, além de não dar ouvido a Jeremias, aonde que uma geração Jeremias pregou que aquele povo, se não fosse se converter, ia ser entregue na mão da Babilônia, e seus filhos, as suas filhas, as suas esposas,
também que se não desse ouvido e se tivesse praticando mal, ia ser entregue à morte, à espada. Deus é bom, mas Deus também é justiça, irmão. Deus é bom, mas é justiça. E a justiça de Deus, ela não tarda. Uma hora há de chegar. Então Deus, ele falou àquele povo. Deus, ele questionou também sobre aquele povo. Deus também, ele mandou Jeremias ir, mas também ele falou para Jeremias também. Jeremias fala tudo o que eu disser. Jeremias, quando chega lá, Jeremias é jogado dentro de uma cisterna. Jeremias é humilhado por falar do amor de Jesus Cristo. Tem muita gente, quando vai falar do amor de Jesus Cristo, tem pessoas que fazem do mesmo jeito. Quer jogar dentro de uma cisterna, quer calar a tua voz, quer parar aquele projeto de Deus. Mas hoje eu venho aqui como um profeta, como um homem de Deus. Aquele que é de Deus, irmão, aquele que é enviado de Deus, não tem como o diabo parar, não tem como parar as obras do Senhor, não tem como parar aquele que Deus direcionou, não tem como parar aquele que Deus mandou, não tem como parar aquele que Deus direcionou. Não tem como, não tem como, irmão. A Bíblia diz que Jeremias é jogado dentro da cisterna. Eu lembro também de José também, quando José teve o sonho, não era sonho dele, era sonho de Deus. Mas aí o povo e os irmãos também de José direciona ele a vender, pega ele, joga dentro de uma cisterna também. Tenta acabar com os sonhos dele. E além de tudo, vende o seu próprio irmão. Quantas pessoas estão vendendo o seu ministério? Quantas pessoas estão vendendo o seu irmão? Quantas pessoas... irmão, tem pessoas vendendo o irmão. Tem pessoas que se alheiam com macumbeiro. Tem pessoas que se alheiam com pessoas que não é para se aliar, irmão. Tem pessoas além... olha o que aconteceu na vida de José, foi um sonho. Ele teve um sonho que não era dele, um sonho que Deus dava para ele, mas quando ele contou o sonho, o coração dos irmãos já era perverso. Os irmãos já não tinham ele como irmão. Como as pessoas estão hoje dentro da casa de Deus da mesma maneira, irmão. Vê o irmão dentro da igreja e tem um irmão como não é irmão, não faz parte, né, da igreja, não. E qual é o reino que nós buscamos, irmão? Me diga aí, qual é o reino que nós buscamos? Nós entramos na casa do Senhor para buscar o Senhor. Nós entramos na casa do Senhor para buscar a palavra de Deus. Nós entramos na casa de Deus para ouvir a voz do Senhor, para buscar o Senhor. Tem pessoas desse jeito, irmão, porque José, ele senta na mesa, certo? Senta na mesa com os irmãos. E nós também entramos na casa de Deus com os irmãos, sentados também para ouvir a palavra de Deus. Aí tem irmão que olha a roupa, o sapato do irmão, a vida alheia do irmão. Eu vejo como muitas pessoas anunciando aí a minha vida aí, nessa fofocaiada que tá por aí. Aonde que pessoas tentam me parar, aonde pessoas tentam me frear. Mas não vai parar não, irmão, porque a obra não é minha. A obra é daquele que me enviou, aquele que me chamou, eu que sou. É o Senhor do Exército, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá. Então José, ele senta na mesa. E quando ele senta na mesa dos irmãos, ele vai contar o sonho, achando que os irmãos vai ali ouvir ele e vai se alegrar com a vitória dele. E quando ele conta o sonho, ele vai dizer, eu tive esse sonho, os irmãos vão dizer, é o sonhador. Quem é ele? Olha aí. Tem pessoas desse jeito, irmão. Quando você senta numa mesa, achando que eles são seu irmão, achando que vai se alegrar com a tua vitória, ou se vai alegrar que Deus falou. Lembra quando muitas vezes Deus fala contigo e você senta na roda e fala, Deus falou comigo. Assim que eu vou ser um evangelista, que eu vou ser um pastor, e tem muita gente olhando para você dizendo assim, mesmo com você sendo mais novo e ele já sendo muito velho, porque José era mais novo. Isso aqui é de Deus, irmão. José era mais novo, tinha 17 anos na época, quando Deus dá o sonho para José. E a Bíblia diz que quando os irmãos ouvem de José dizendo o sonho que Deus tinha falado, era porque Deus não falava com ele, Deus falava com José.
As pessoas têm inveja, irmão, não quer buscar a presença de Deus. Deus, ele fala com todos, irmão. Deus, ele, quando ele manda Jeremias falar, ele fala com todos. Jeremias foi para falar com todo mundo que estava ali tanto em Jericó, para que o povo ouvisse o que ele tinha falado através da vida dele, do que ele foi guiado pelo Senhor. Tem muita gente desse jeito, irmão. Entra na igreja, mas não ouve a palavra que é direcionada. A palavra que vem do púlpito. A palavra que vem direcionada pelo pastor, pelo evangelista, pelo aquele que é direcionado pelo Espírito de Deus. Ele não ouve, irmão. Ele não dá ouvido à voz do Senhor. Porque aquele povo ali, ele não dá ouvido a Jeremias. Ele não dá ouvido a Jeremias. Ele não dá ouvido a Jeremias e, além de tudo, pega Jeremias, joga dentro de uma cisterna. Pega Jeremias, planeja até a morte de Jeremias. Ei, antes que houvesse dia, ele já era, irmão. E não há ninguém que possa escapar da mão dele. Operando o Senhor, quem impedirá, irmão? Ninguém impede os planos do Senhor. Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém. Homem algum impede a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor direcionou, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor falou que ia ser, não tem como, nem o capeta, nem os demônios, nem a potestade, demônio algum impede o agir de Deus, a obra do Senhor. Então Jeremias, ele é jogado dentro da cisterna. José, quando fala dos sonhos, os irmãos enfurecem, jogam ele dentro da cisterna também. E jogando da cisterna, vai vender ele, vendendo ele, ele vai para uma terra longe daquela que ele viveu com os pais. Toma a túnica, planeja, como pessoas planejaram contra Jeremias. Jogaram Jeremias dentro da cisterna, dizendo aí, vamos acabar com ele, vamos parar com esse plano aí dele falar de que nós temos que se converter, que nós temos que parar, de que o Senhor vai fazer um mal contra nós. Ei, irmão, o Senhor é bonzinho. A misericórdia do Senhor dura para sempre, meu irmão. Mas ai daquele quando cai na mão de um Deus vivo. Porque o Senhor é aquele que ele vê, o Senhor é aquele que ele enxerga tudo, irmão. Os bens e os mal. A chuva cai para os dois lados. Deus é tão bom que a chuva cai para o mal. Para aquele que está protegendo o mal, aquele que está fazendo o mal. A chuva cai para ele também. Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Mas até quando ele vai ser bom, irmão? Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar como a tua palavra diz. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. Não é que ele é o ladrão. Ele fala essa palavra, vai dizer o ladrão quando vai roubar, ele não avisa. Não quer dizer que o Senhor é o ladrão, não. Ele está dizendo para você, irmão, que um dia ele vai voltar. Ele está dizendo para você que um dia ele há de voltar. Então ele leva Jeremias para que Jeremias pregasse e para que o povo se arrependesse. E o povo não se arrepende. O povo joga Jeremias dentro da cisterna. O povo depois tira Jeremias dentro da cisterna. Então o povo vai ser levado a cativo. O povo vai ficar na mão da Babilônia. E vai durar bastante tempo lá. Mas eu não vim pregar sobre a Babilônia. Eu não vim pregar sobre isso. Eu vim pregar o que Deus mandou. E o que Deus mandou eu pregar sobre o vaso. E sobre o vaso que estava na mão do oleiro. Ele leva Jeremias para ver. Observa que primeiro ele leva Jeremias para ver. E quando Jeremias ele vê que o olheiro estava fazendo o vaso. E o vaso se quebrou na mão do olheiro. E quebrando na mão do olheiro, ele vai tornar a fazer outro. Do mesmo vaso que foi quebrado. E quebrado ele vai tornar a fazer novamente. O que parecia ser bom aos teus olhos. Ele vai fazer, vai formar
outro vaso, no mesmo vaso que se quebrou, que estava nas tuas mãos. Aí ele vai dizer para Jeremias, dizer a Jeremias, não pode eu fazer da mesma maneira que fez esse vaso na mão do olheiro, assim é vós na minha mão. Então ele vai determinar, ele estava falando sobre Israel, sobre o que estava ali sobre Israel. Israel estava corrompido, estava tanto corrompido que foi levado a cativo. Mas Deus, ele mostrou para Jeremias que ele poderia trazer novamente. Da mesma maneira que o olheiro estava fazendo um vaso. Lembra de Ezequiel 37, quando ele mostra uma visão, Ezequiel 37, ele mostra um vale, e esse vale estava sequíssimo, tem uma pessoa me ligando aqui, e o vale estava sequíssimo, e o vaso estava sequíssimo, e ele vai dizer para Ezequiel, profetiza, Ezequiel vai dizer, o Senhor sabe. Ele vai dizer, profetiza sobre esses vales. Aí ele vai dizer, assim diz a voz do Senhor. E a Bíblia diz que vai se juntar e vai se numeroso um exército. E o Senhor estava dizendo para Ezequiel a mesma coisa que estava dizendo para Jeremias. Quando mostrou para Jeremias que o vaso estava na mão do oleiro, que se quebrava e tornava a fazer novamente, ele estava querendo dizer, vai lá Jeremias, prega para aquele povo, o povo não vai te dar ouvido, o povo não vai te jogar dentro da cisterna, o povo vai fazer dentro, não vai nem querer te ouvir, mas eu vou trazer esse povo novamente. Tem pessoas desse jeito, que está nesse mundo, que está desse jeito, está preso, está nesse jeito, dentro de uma cadeia, dentro de uma FEBEM, está quebrado, está desse jeito, como esse vaso estava quebrado, estava na mão do olheiro, mas se quebrou. Tem pessoas que estão desse jeito. Tem pessoas que lembra, aleluia, lembra de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso também é um vaso, e foi um vaso quebrado na mão do olheiro. Lembra de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguidor, Saulo de Tarso matava os crentes por causa da palavra, e a palavra que ensinaram a ele daquele jeito. E ele achava que era daquele jeito, mas ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele caiu do cavalo, ficou cego por alguns minutos ou por algumas horas. Mas aí Deus envia um profeta, Deus vai falar com ele, Deus tinha uma obra com ele. E quando Deus tem uma obra com o homem, Deus vai direcionar ele, vai dar para ele o que se deve fazer. Então Saulo de Tarso sabia que ia chegar o profeta, ia colocar a mão sobre ele e que ia direcionar ele. Mas quando vai colocar no meio do povo, o povo não vai nem acreditar. Vai dizer, mas espera aí, esse aqui é o profeta. Nem o profeta que foi até ele direcionado, ouvindo a voz de Deus, dizendo, o Senhor dizendo para ele, vai lá na casa, na rua direita, e procura um homem chamado Saulo, que é Paulo. Coloca a mão sobre ele, ele já sabe. E mesmo falando com o profeta, Ananias vai dizer, esse aí é perseguidor. Esse aí, Senhor, você tem visto o que ele tem feito? Tem pessoas desse jeito, irmão. Tem pessoas que Deus ele fala e muitas pessoas questionam o vaso. Muitas pessoas questionam a obra de Deus que tem na tua vida, o que vai fazer na tua vida, o que ele vai transformar sobre a tua vida. Tem pessoas desse mesmo jeito olhando para você e dizendo a mesma coisa que falaram com Paulo, com Saulo de Tarso. Mas esse aí só andava preso. Mas esse aí só andava bêbado, só andava drogado. Mas esse aí você sabe quem é ele? Fica pouco tempo na igreja. Pula de igreja em igreja. Mas esse aí... E o Senhor direcionando para ele ir, o Senhor que mandou ele ir. Lembra que Ananias ouviu a voz do Senhor. E o Senhor direcionou ele para ele ir falar com Saulo de Tarso e colocar a mão sobre Saulo de Tarso para que ele se tornasse a ver.
Mas quando o Senhor fala, vai, que isso aí é um vaso escolhido para mim, aí ele vai. Quando chega lá, a Bíblia diz que Saulo de Tarso já sabia que iria chegar lá. E quando ele coloca a mão sobre Saulo de Tarso, ele diz, irmão Saulo de Tarso, seja cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso volta a ver. E Saulo de Tarso, depois disso, vai voltar, vai pregar o Evangelho. Vai pregar no caminho que iria levar o povo a cativo, prender o povo no caminho de Damasco. E o povo, quando vê Saulo de Tarso, vai dizer, Saulo de Tarso, esse aí não é o que perseguia, esse aí não é o que andava com... Tem pessoas desse jeito, irmão. Tem pessoas que criticam os cristãos, tem pessoas que criticam a nós falando do amor de Cristo. Aí tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não entende nem compreende a obra de Deus. Mas como é que vai compreender a mente do Senhor? Quem vai instruir o Senhor? Não tem como, irmão. Jesus escolhe aquilo que o homem tem como lixo. Jesus escolhe aquilo que o homem despreza. Livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, está escrito que ele escolhe as coisas loucas, as coisas desprezíveis, aqueles que não são, para confundir os que são. Deus não vê como homem, nem pensa como homem, melhor eu dizendo. Jesus não é como homem, nem pensa como homem. O homem olha a aparência, Jesus olha para dentro do coração. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe o pensamento do homem. O pensamento de Jesus é mais elevado do que qualquer criatura, pois ele é o criador de todas as coisas, irmão. Ele que criou todas as coisas. E todas as coisas são para ele, e para ele são feitas todas as coisas, irmão. Oh, glória! Ele é o criador, irmão. Se ele criou, ele sabe de todas as coisas. Então ele disse para Jeremias isso. Ele mostrou para Jeremias que o vaso estava quebrado ali. E que o olheiro, um homem fazendo, não poderia ele também fazer assim na casa de Israel. Então ele direcionou a Jeremias que da mesma maneira que fez aquele olheiro, ele também ia fazer na casa de Israel. Obedeça a voz de Deus. Ei, servo do Senhor, obedeça o que o Senhor direcionou para você fazer. Se o Senhor mandou você pregar dentro do presídio, prega. Se Deus mandou você pregar dentro de uma cadeia, prega. Se o Senhor mandou você ir de encontro ao bandido, traficante, ladrão, vai de encontro. Ele está praticando tudo o que desagrada ao Senhor. Se o Senhor mandou, o Senhor conserta. Se o Senhor mandou, o Senhor é o olheiro. Da maneira que o olheiro fez novamente, o Senhor há de fazer. Ele está roubando, está aprontando, ele está fazendo as piores coisas. Ei, mas o olheiro é o Senhor. É o Senhor que traz novamente, é o Senhor que transforma. É o Senhor que faz todas as coisas. Aí ele vai dizer, não só é assim que são vós na minha mão, assim como fez aquele olheiro, vós somos assim também na minha mão. Então nós somos assim na mão do Senhor. Não importa a maneira que você está. Eu pequei e quebrou. Está quebrado. Está todo quebrado. E tem pessoas que estão olhando e estão dizendo, será que tem jeito? Tem jeito sim, irmão. Tem jeito pro traficante, tem jeito pro bandido, tem jeito pro ladrão, tem jeito pro nolha, tem jeito para as pessoas que estão na rua, tem jeito para você que está dentro do hospital, para você que está enfermo, tem jeito sim. E o jeito é o Senhor. E o jeito é a palavra do Senhor. O jeito é o Senhor restaurar novamente. Eu estou todo quebrado. Está quebrado como aquele olheiro, como aquele vaso está quebrado. Mas o Senhor sabe trazer você de volta. O Senhor vai enviar o profeta de Deus para te dar uma palavra. E essa palavra vai te levantar novamente. Porque aquele vaso estava quebrado. Aquele vaso
ali estava quebrado e o olheiro ele fez do mesmo vaso. Deus não vai levantar outra pessoa não, irmão. Deus vai te levantar você mesmo. Como um vaso na mão do oleiro. E você é como um vaso na mão do oleiro. Está quebrado, mas você ainda é vaso. Está todo quebrado, está todos os cacos. Mas você é vaso na mão do olheiro. Está na mão do Senhor. Não importa como estão te olhando. Não importa quem está questionando. O importante é que o Senhor tem você como um vaso. E o Senhor te falou que você tem promessa. O Senhor que prometeu essa promessa, é o Senhor que vai cumprir essa promessa sobre a tua vida. É isso que vale, é a palavra do Senhor, é o que o Senhor falou. Porque quando o Senhor manda Jeremias, Jeremias ele vai questionar, Jeremias vai olhar, mas mesmo assim o Senhor vai dizer para Jeremias, vai animar Jeremias dizendo: Jeremias, está quebrado, tá? Mas é assim são vós nas minhas mãos, assim é você na mão do Senhor, está quebrado. Tá todo mundo que é um vaso quebrado, parece que não tem jeito, irmão. Por isso que você é de barro. Por isso que você é de barro. Porque o olheiro é o Senhor. É aquele que criou, aquele que modelou. Por isso que o Senhor tem nós como os vasos. O Senhor tem crente como crente de águia, irmão. Aí tem pessoas que pegam muitas coisas aí, que tiram o que é um ruim. Não, o Senhor extrai o melhor de você. Lembra do apóstolo Pedro, quando Pedro nega, Pedro mente. Pedro fala que estava pronto para morrer, estava pronto para morrer nada, nega o Senhor. Diz que não é um dele, diz que não conhece. Como tem muitas pessoas que estão no mundo, estão bebendo, está dizendo: você é crente? Eu não sou crente não, só conheço. Está falando como Pedro. Mas lembra que o Senhor vai, quando ele ressuscita, ele vai atrás de Pedro, entrega a chave para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E entrega a chave na mão dele, meu irmão. O pensamento de Deus é diferente. O olhar de Deus é diferente. Deus, ele conhece. A virtude do Senhor conhece onde toca. A mulher de fluxo de sangue toca na orla dele e ele diz: alguém me tocou. E todos dizendo: a multidão te aperta, Senhor. Tem muito apavoroso de gente aqui, as pessoas estão te apertando, Senhor. Daí ele diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O Senhor sabe, irmão. O Senhor sabe de toda a fraqueza sua. Deus sabe de todas as coisas. Não importa do jeito que você está. Porque aquela mulher ali, ela estava condenada a morrer, porque ela estava de um fluxo de sangue que jorra sangue. A Bíblia diz que a mulher não era qualquer uma não. Ela padecia com essa enfermidade, ela gastava dinheiro, irmão. Mas ela, naquele tempo, o pessoal que portava uma lepra era como no tempo de hoje, um leproso, uma pessoa que está no mundo e que está terrível, fazendo coisa terrível, mas teria que ficar longe. É diferente. Hoje a população pode ficar perto, mas antigamente não poderia, irmão, ficar próximo. E se ficasse próximo, tinha que ser morto, irmão. Aí a Bíblia vai dizer que ela ficava ali no acampamento dos leprosos, pois ela portava uma lepra. E qual lepra é essa? Fluxos de sangue. Era uma coisa que dava para ver, irmão. Tem pessoas que estão vendo o teu pecado. Tem pessoas que dá para ver, sabe quem é você. Mas a diferença é que o Senhor sabe com quem toca. O Senhor sabe daqueles que tocam no Senhor. Ele sabe, ele sente, ele sabe daquele momento que você está precisando de ouvir uma palavra do Senhor. E muita gente está dizendo, como aquela mulher, quando toca na orla do Senhor, muitos vão negar e vai dizer: a multidão te aperta. E tem pessoas que tá vendo a tua lágrima cair, tá dizendo: é só mais uma lágrima. Ei, o Senhor sabe o sentido de uma lágrima. O Senhor sabe quem toca nele. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe dessa tua fraqueza. O Senhor sabe do jeito que você está quebrado, está como vaso na casa do olheiro. A diferença é que o Senhor não é como o homem.
E o Senhor não vê como homem. A Bíblia vai dizer que essa mulher, quando toca, e quando o Senhor fala que saiu virtude dele, ele diz que alguém me tocou, e a mulher vai se confessar dizendo foi eu. E quando ela confessa que é ela, a Bíblia vai dizer que ela vai ficar sarada, curada. Vai de encontro com o Senhor. Vai de encontro com o Senhor. Jeremias foi de encontro com o povo para falar com o povo. Porque hoje tem a casa de Deus, porque tem muitas pessoas que hoje pregam na rua, porque tem muitas pessoas que pregam dentro de uma plataforma digital, celular. É para que você se converta ao Senhor. É para que você venha para o caminho do Senhor. Está quebrado, mas venha, pois o Senhor é o olheiro. Ah, eu estou quebrado, mas o Senhor conserta. Ah, eu estou dessa maneira, hoje eu não vou não, porque estou como aquela mulher de fluxo de sangue. Todos estão me rejeitando. Ei, de maneira alguma o Senhor rejeita aquele que aceita o Senhor. Quando todos menosprezavam-se, a Bíblia diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas o Senhor não te abandona. Aleluia. Ouça a voz do Senhor. Jeremias vai falar com o povo joga ele dentro da cisterna. O povo não vai querer dar ouvido, irmão. Mas aquela palavra que Jeremias falou, o povo lá no Egito vai clamar. O povo lá dentro na mão dos babilônios vão clamar ao Senhor. Lá vai ter 3, 4 que são servos do Senhor. Que são Daniel, Sadraque, Abednego, servos do Senhor, que vai ouvir a voz do Senhor e que não vai se rejeitar naquilo que eles estavam. Tem pessoas que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Tem pessoas que estão aqui na terra, que é peregrino dessa terra e que é enviado de Deus para a tua vida. Quem sabe você está como um vaso, está todo quebrado. Me escuta, me ouça. Está quebrado, está como esse vaso. Está se achando que está tudo quebrado, não tem solução, não tem mais jeito. Tem pessoas que até declarou dizendo, ó, vai acabar por aí. É só mais um. Não é, irmão. Ouça a voz do profeta, esse que fala contigo agora nesse exato momento. A solução para a tua vida. Se você é de barro e você é de barro, o olheiro é o Senhor. Tem pessoas que acham que não é de barro não. Acha que é eterno. Isso aqui, quando a pessoa morre, rapidamente os bichinhos comem rapidamente, não é? Então volta pro pó novamente, né, irmão? Dentro de ti tem um espírito. E o Senhor te chama hoje, você é como um vaso na mão do olheiro, é de barro sim. Dentro de ti tem um espírito. E se esse espírito de Deus te impulsionou para ir à casa de Deus, vai à casa de Deus. Ouça a voz desse que fala contigo nesse exato momento. Estou hoje aqui como homem de Deus, como profeta de Deus para te direcionar, para ir à casa do olheiro, que lá ele vai fazer tu ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Está quebrado, mas o Senhor vai te fazer levantar. Ah, eu estou desse jeito, irmão. Estou todo quebrado, estou afastado, mas Deus ele vai te levantar. Não importa aqueles acusadores, não importa da maneira que está olhando, está preso, mas Deus é o olheiro. Está todo quebrado, mas Deus é o olheiro. Não importa, irmão. Não importa da maneira que estão te olhando. Porque da vida do apóstolo Paulo, teve um que pegar o apóstolo Paulo e colocar de frente aos profetas do Senhor, os apóstolos, porque ninguém dava crédito
ao apóstolo Paulo. Agora eu vejo muita gente pregando. O apóstolo Paulo, homem de Deus, glória a Deus, entregou o lencinho e diz assim, leva lá, e pessoas eram curadas, irmão. Mas sabe quem foi o apóstolo de Deus, o homem de Deus? Perseguido, irmão, pelo evangélico, pelos próprios irmãos. Muitas vezes achava que ele não era servo de Deus. Tem pessoas desse jeito olhando para você. Tem pessoas desse jeito olhando, ele não é servo de Deus não. Irmão, ouça a voz do Senhor. Assim dentro da igreja tem também, irmão, servo de Deus, e também tem servo do capeta também. Tem aqueles que é joio, que está dentro da igreja, irmão. Ouça a voz de Deus, ouça aqueles que conduz a você a Jesus. Porque na vida do apóstolo Paulo teve um que pegou ele e conduziu no meio dos apóstolos. E quando conduziu no meio dos apóstolos, viu que ele pregava, falava ousadamente da palavra de Deus, que estava se convertido. É muito lindo ouvir que ele pregava na Ásia, ia para outros lugares, pegava barco. Mas o apóstolo Paulo, irmão, sofreu um naufrágio, foi preso injustamente por falar do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, irmão, levou açoito. O apóstolo Paulo, irmão, é muito lindo você ver as cartas que ele escreve para as igrejas, ele corrigindo as igrejas através da parte, e ele diz, não, aquilo que eu aprendi é porque eu não fui falar por palavra persuasiva da minha parte, para que a pregação da cruz não pareça em vão, mas foi concedido ao Espírito de Deus. O apóstolo Paulo falando isso. Muita gente não dava crédito logo no começo no apóstolo Paulo. O diabo tentando impedir as obras do Senhor, e é dessa maneira, irmão. É dessa maneira que estão te vendo nesse exato momento. É nessa maneira que está te vendo. É só mais um viciado. É só mais um preso. É só mais um ex-fedem. É só mais um bandido. Ainda bem que é um ex, né, irmão? Deus, ele transforma, irmão. E tem pessoas que têm caráter, além de tudo, de defamar a pessoa. Como eu vejo muitos aí fazer por mim, mas por trás das costas. Não bota a cara não para falar não. Fala pelas costas, age pelas costas. Aí quer pegar. Lembra quando os fariseus queriam pregar Jesus? Queria que Jesus falasse da boca dele. Pegar dentro da palavra para abater Jesus. Irmão, mas a palavra de Deus é fiel. Aquilo que Deus falou contigo vai se cumprir. Aquilo que Deus falou, irmão, você é vaso, está na mão de Deus, é de barro. Está quebrado, o Senhor faz novamente. Não importa da maneira que você está nesse exato momento. Não importa quanto estão te acusando, quanto estão se levantando. O importante é aquele que te chamou. Ele é fiel para cumprir as obras do Senhor na sua vida. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele determinou sobre a tua vida. Não importa da maneira que você está. Está quebrado. Ou da maneira que estão te olhando, que estão te menosprezando você. Importante é que você tomou uma atitude. Importante é que você fez como uma mulher de fluxo de sangue. Diz, eu vou tocar hoje no Senhor. E você transformado, se transforma a tua vida, toca no Senhor, hoje, nessa manhã, toca no Senhor, transforma. Eu estou com essa enfermidade, o Senhor pode te curar com essa enfermidade. O Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Louvado seja o Senhor. Irmão, você que está quebrado, você que está nesse exato momento, que muitos não estão dando crédito, a voz que sai da tua boca, pelo Senhor que está direcionando, não fique triste não, irmão. Porque a palavra de Deus antes perseguiram os profetas, os homens de Deus, antes perseguiram o próprio Jesus que andou certo, e ele é certo, Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou,
E muitos estão rodeados a ele para ver a falha, para tentar destruir a ele. E ele já cumpriu, irmão, morte de cruz. Ele já cumpriu tudo que estava escrito na Escritura. E ele cumpre com a palavra dele. Lembra quando ele fala com Jeremias, que ele vela com a palavra dele para que se cumpra? Não importa da maneira que você está. Não importa da maneira que você está. Você está quebrado, porque um vaso quebrado não tem jeito, irmão. Um vaso quebrado ali, todo quebrado ali, só sendo de barro para sendo construído. E você é de barro. O melhor ainda, você é de barro e Deus sabe te construir novamente. Deus sabe colocar novamente em pé, irmão. Você está todo quebrado, mas Deus sabe colocar em pé novamente, irmão. Deus não precisa de muito para fazer crescer ou para fazer aparecer. Lembra de Davi? Davi era pequeno de estatura. E quando Deus fez ele aparecer, fez na frente de todo mundo, na frente de um gigante, de um Golias, de um homem de alta estatura, irmão. Deus tem essa maneira. Deus não vê como um homem, Deus não pensa como um homem, e Deus não age como um homem age, irmão. Você é de vasos, você é de barro, você é vaso, você é de barro. E se você é de barro, o Senhor sabe fazer novamente. Se o profeta foi até você para dizer a palavra do Senhor, ouça ele, ouça a mim nessa manhã. Vai à casa do Senhor, desce à casa do olheiro, porque o Senhor quer te colocar de pé novamente. Deus quer te usar novamente. Deus vai te usar novamente como um projeto para essa nação. Deus vai te usar contra uma arma, contra toda a força do mal. O Senhor é o mesmo e não mudou. O Senhor continua fazendo um milagre. E você é o melhor milagre que Deus já fez. É eu e você. Antes de você nascer, você já passou por uma escolha de meio embriãozinho, milhares, e você está aí. Você já é um milagre de Deus. E é por isso que o diabo está com raiva de você. É por isso que muitos estão olhando para você, está sendo usado pelo diabo e está dizendo: ah, não tem jeito. É só mais um, está preso. Ei, obedece o que Deus falou. Tu é vaso, tu está na mão do olheiro. Tu é barro, está na mão do olheiro. E ele vai te constituir novamente. Ele vai colocar você de pé novamente. Aleluia. Fica com essa palavra nessa manhã. Tu é vaso, tu é de barro, tu é matéria da terra, mas o Senhor coloca de pé novamente, pois Ele é o olheiro dos vasos de barro. E se Ele é isso aqui, Deus me deu agora, irmão. Se você é vaso e é pó da terra, e se o Senhor que fez do pó da terra o homem, Ele sabe te colocar de pé novamente, irmão. Só para o diabo ficar com mais raiva. Deus, Ele sabe trabalhar onde que homem, onde que ninguém olha e despreza. Ei, o Senhor não te desprezou e não vai te desprezar. Só fica na mão do olheiro, só fica na mão do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Tu é vaso, mas está na mão, está quebrado, mas fica na mão do olheiro. Ouça a voz do profeta, ouça a voz daquele que Deus direcionou a você. Vai à casa do Senhor e lá você vai ouvir a voz do Senhor, como você está ouvindo nessa manhã. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus venha te levantar como um vaso precioso, que Deus venha colocar sobre ti como um vaso de honra, que o Senhor venha estender a graça e a misericórdia sobre você, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.